Os últimos meses têm sido bons para os arqueólogos, um período de descobertas emocionantes e revelações surpreendentes, ensinando-nos mais sobre a história do nosso planeta, e sobre as pessoas que viveram nele muito antes de nós. Temos um resumo das maiores e mais recentes descobertas arqueológicas para você neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer 8 incríveis e recentes descobertas arqueológicas realizadas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Antigos ferryboats de carga, Irlanda do Norte. Uma surpreendente descoberta foi feita no River Foyle, na Irlanda do Norte, em março de 2022. 2 barcos da época medieval foram encontrados no rio, quando as águas baixaram durante um período anormalmente seco na região. Barcos como este são conhecidos como ferryboats de carga, ou barcos de toras, e não são os primeiros a serem encontrados no rio. Na verdade, essa nova descoberta leva para 15 o número de barcos antigos encontrados no River Foyle nos últimos anos. Com base em sua forma e tamanho, os especialistas acham que foram usados como balsas de carga. Eles eram basicamente construídos para velocidade e manobrabilidade, mas ainda fortes o suficiente para navegar em correntes moderadas. Especialistas estimaram a idade desses barcos com base no formato de seus cascos, no uso de pregos de estilo medieval, nos veios distorcidos da madeira e nos restos de alburno no exterior dos navios, e é provável que datem do século XI. Número 7. Primeira pulseira hetita descoberta, Turquia. Esta incrível pulseira de ouro foi descoberta acidentalmente por um agricultor que arava o seu campo, na província central de Çorum, na Turquia, em 2022. A pulseira tem cerca de 3.300 anos e é o primeiro artefato desse tipo a ser descoberto, com representações figurativas em sua superfície. A bela pulseira é feita de bronze, níquel, prata e ouro e é adornada com representações de símbolos hetitas. Além disso, é também a primeira pulseira hetita a ser descoberta. Sabe-se que a forma foi importante para os hetitas, mas só foi vista anteriormente em seus anéis de vedação. Tivemos sorte de a pulseira ter sobrevivido ao encontro com o equipamento agrícola, que um pouco a deixou amassada e danificada. No entanto, foram feitos reparos suficientes para determinar que a figura no centro do relevo é a deusa Ishtar, embora o significado preciso da cena seja desconhecido. Os arqueólogos realizaram uma extensa escavação no campo em que foi encontrado, mas nenhum outro artefato foi descoberto. Esta peça do século XIII é inédita, e esclarece os estilos de joias da civilização, mas nenhum outro objeto foi encontrado junto no campo. Número 6. Frota Fantasma de Suffolk, Estados Unidos. Abril de 2020 foi um período movimentado para os arqueólogos da cidade de Suffolk, Virgínia, Estados Unidos, enquanto procuravam escavar mais de uma dúzia de barcos e navios antigos, no fundo do rio Nansemond. Os barcos ficaram escondidos à vista de todos durante anos e passaram a ser conhecidos como a Frota Fantasma de Suffolk. Partes dos barcos sempre foram visíveis a olho nu, mas o número de embarcações só ficou claro quando uma foto foi tirada de cima, com uma câmera drone, em 2018. Não existe um padrão para os barcos, alguns são grandes e outros pequenos, e serviam a vários propósitos, desde transporte básico até ostras e cascalho. O mais antigo deles foi datado da Guerra Civil Americana, da década de 1860, tendo o mais recente afundado em algum momento na época da Primeira Guerra Mundial. Especialistas em história local dizem que havia uma casa de ostras e um pequeno cais aqui, há pouco mais de um século, o que pode explicar por que há tantos naufrágios em um só lugar. A área hoje é propriedade privada, portanto, enquanto os barcos estiverem disponíveis para serem estudados, eles nunca serão removidos. Número 5. Fragmentos de cerâmica com inscrições, Egito. Se você estivesse incomodando uma aula, o professor poderia ter punido você, forçando-o a escrever no quadro, ou a realizar repetições escritas em um caderno, por exemplo. No início do episódio de Os Simpsons é possível ver o Bart Simpson tendo que escrever essas linhas repetidas como castigo. Recentemente, descobrimos que ser forçado a essa punição é o mais antigo de todos os castigos aplicados a crianças desobedientes.
Mais de 18 mil fragmentos de cerâmica com inscrições foram encontrados em um local de escavação na antiga cidade do Egito. A natureza repetitiva das inscrições levou os especialistas a acreditarem que elas são obra de crianças forçadas a escrever a mesma coisa, de novo e de novo. Exemplos típicos incluem listas dos meses do ano, exercícios de gramática, equações matemáticas e uma versão do alfabeto. A mais estúpida das punições parece ter sido escrever o mesmo ou dois caracteres repetidamente, na frente no verso dos fragmentos. Presumivelmente, essa versão escrita em linha só foi distribuída aos piores e mais perturbadores infratores. Fragmentos de cerâmica inscritos como este são chamados de óstraco, e este é um dos maiores depósitos de óstraco já encontrados no país. Número 4. Colar de ouro, Dinamarca. Vamos ver agora uma impressionante gargantilha de ouro encontrada na Dinamarca, em março de 2022. Acredita-se que a bela joia data da Idade do Ferro Germânica, dos séculos 4 e 5. É um dos artefatos mais pesados desse tipo já encontrados, e pesa pouco menos de 500 gramas. A peça é feita de uma única peça de ouro, dobrada várias vezes sobre si mesma, formando um anel, com a adição de mais uma placa de ouro soldada na parte de trás, para criar um espaço para adição de outras decorações. Fios individuais de ouro foram banhados ao longo do comprimento do colar para formar um padrão, embora haja também uma torção em espiral de fio de ouro passando pelo meio. Colares de ouro como este já foram encontrados na Dinamarca antes, mas geralmente são encontrados em Wetlands, onde foram deixados para trás como oferendas votivas. Este é diferente, porque parece ter sido enterrado dentro de uma casa, em vez de ter sido deixado como oferenda votiva, ou pode ter sido enterrado por seu dono para mantê-lo protegido de ladrões. Apenas 10 colares de ouro comparáveis, com enfeites estampados, foram encontrados na Dinamarca, e este é de longe o mais elaborado e mais bem trabalhado deles. Número 3. Selador de cartas, Inglaterra. No início de abril de 2022, George Henderson, de 10 anos, e seu pai Paul, saíram para um campo em Woodbridge, na Inglaterra, com seus detectores de metal. Após alguns minutos de busca, o instrumento de George deu-lhe um sinal positivo, e ele desenterrou este incrivelmente raro instrumento de cobre, um selador de cartas do século XIII. Ele já vendeu o artefato de 800 anos em leilão, onde rendeu pouco mais de $5.000. Relíquias como esta eram comumente usadas pelos padres como selos de autenticidade. A imagem representada no selo é a da Virgem Maria com o menino, acompanhada de uma inscrição em latim, que o identifica como selo do priorado e convento de Butley, de Adão, cônego regular. Butley Priory foi fundada na região em 1171, e Adão foi seu prior entre os anos de 1219 e 1235. O prédio foi demolido em 1538. O pai de George, Paul, diz que há anos vasculha os campos da Inglaterra com um detector de metais, mas nunca encontrou nada tão valioso quanto a descoberta feita por seu filho, naquela que foi uma de suas primeiras tentativas de passar o tempo. Número 2. Tesouro de Estrelas do Mar, México. Nossos ancestrais tentaram usar todo tipo de coisas como oferendas aos deuses, na esperança de ganhar seu favor. Sabemos que os astecas muitas vezes se entregavam a sacrifícios humanos, na esperança de agradar ou apaziguar os seus deuses, mas nem todas as suas oferendas eram tão sangrentas. Em março de 2022, arqueólogos conduzindo escavações no Templo Maior, na cidade do México, encontraram um tesouro de estrelas do mar, que se acredita ter sido depositado como uma oferenda a um deus da guerra asteca, durante o início do século XVI. Há 164 estrelas do mar no local, junto com baiacu, conchas e restos de uma onça pintada, com uma lança na garra. Especialistas dizem que o depósito é uma oferenda ao grande deus antigo Huitzilopochtli. O Templo Maior também é dedicado a esse deus e ao deus Tlaloc, e foi construído pela primeira vez em 1325, mas passou por extensas reformas no final do século XV. Essas ofertas podem ter sido deixadas no final da fase de renovação. O conquistador espanhol Hernán Cortés enterrou o templo em 1519, após o que não foi redescoberto pelos arqueólogos até o século XX.
Número 1. Placa de maldição, Cisjordânia. No final de março de 2022, uma pequena e antiga placa de maldição foi encontrada no disputado território da Cisjordânia. O artefato, que consiste em uma placa de chumbo dobrada, mal tem o tamanho de um selo postal, mas pode vir a ser a descoberta mais importante na região, em gerações. Isso porque é descrito como a inscrição hebraica mais antiga já revelada, e clama a Deus para amaldiçoar alguém que quebrou uma promessa. A mensagem lança uma maldição mortal em alguém que havia quebrado sua palavra, afirmando que o encanto seria realizado por Deus, chamado de Yahvé na inscrição. O assunto é bastante típico de uma tabuinha cursi, mas este pode ser o uso mais antigo conhecido do nome hebraico de Deus. Especialistas acreditam que a tábua tenha cerca de 3.200 anos. Ela foi encontrada em uma camada do solo que continha vestígios do período entre 1200 AC e 1400 AC, e um exame laboratorial do chumbo, do qual ela é feita, mostrou que o material vinha de uma antiga mina grega que foi usada nessa mesma época. É anterior a qualquer coisa que tenhamos antes em relação às escrituras hebraicas. Nesse contexto, o artefato seria o exemplo mais antigo de uma escrita primitiva desenvolvida pelo povo hebraico, o que também coloca sob nova luz o debate a respeito de quando a Bíblia foi escrita. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 incríveis e recentes descobertas arqueológicas realizadas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!